Andréa, 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 fala um pouquinho mais baixo aí. Roberto esteve aí em Salvador, foi, já voltou. Roberto esteve aí em Salvador, já voltou agora, chegou agora. Boa noite, companheiros aí. André, Luiz, que tá chegando. Desculpe aí o atraso aí. Luiz Teixeira, Humberto. Falou, Humberto. Um abraço para João. Estão chegando aí. Tô começando tarde, que acabei de chegar de viagem agora. Vim correndo para fazer essa live. Né? Esperando aí o convidado entrar, para a gente ter esse bate-papo aí informal. Fausto, não conheço o Fausto, de que cidade é, de que estado. Boa noite, Luiz. Um abraço aí pelo prestígio que está dando a gente. Ô, João! João lá de Petrolina, do frigorífico lá de Rajada, né? Falei com o Cândido hoje, vou resolver aquele problema para você, viu? O Rogério entrou aí, vamos entrar aqui para ver. Boa noite. Escutando a gente direito? Como é que Hein, é? Rogério? Boa noite, o áudio Boa tá noite, bom, a tudo imagem bem? tá boa? Tá. O áudio está um pouquinho baixo. Tá, vamos ver se a gente faz aqui ficar mais alto. Né? Bom, vamos ver agora. E agora? Melhorou? Melhorou. Pronto. Nós vamos começar agora nosso bate-papo com o Rogério. O Rogério é lá do estado de Minas Gerais e coordena um grupo de produtores e também tem uma atuação com ovinos junto a Comigo e Caprileite. Enfim, ele vai ter 10 minutos aí para falar, viu, Rogério? A nossa metodologia é de sempre. A Ok. gente dá 10, 15 minutos para o convidado falar sobre o negócio dele, ou a relação dele com demais, no seu caso, produtores, né? Inclusive o título foi a união de vocês em função de uma ação coletiva para poder, né, nos agregar valor, né? Você saiu da imagem aí, né? E a gente, economia, espera que você depois vai ter um bate-papo em forma de perguntas e e as pessoas que foram participando da live, que quiserem mandar alguma pergunta via por escrito, aí pelo texto, né, a gente vai passando para você, simultaneamente, né? Para não ficar para trás, tá certo? Tá Ok. escutando? Estou escutando. Tá Está me escutando? escutando também bem? Estou. Tá. Você está me escutando bem ou não? Estou ótimo, estou ótimo. Estou escutando bem. Tá, então tá bom. Podemos começar? Centraliza aí seu. Tá bom agora seu monitor, né? Tá bom, hein? Tá, o seu vídeo tá bom agora, né? E aí, depois desses 10 minutos, a gente continua uma live de 1 hora, com 1 hora o Instagram automaticamente ele desliga. Se cortar alguma conversa nossa, e não tiver terminado nosso bate-papo, a gente retorna para a segunda parte, certo? Eu vou deixar gravado no nosso Perfeito. Instagram. Ô, Rogério, começando pelo seguinte, fale aí o porquê, quando você continuou com você iniciou essa união de produtores para agregar valor ao animais de vocês, né, a procura de abater os animais, enfim. Qual foi o momento, quando começou, o momento que estão hoje? E você é uma pessoa ligada a Comigo Caprileite, atuando no segmento ovino. Fala um pouquinho da sua participação também dentro dessa associação. Enfim, você tem 10 minutos aqui para falar sobre isso, para a gente começar o bate-papo. Perfeito. Vamos lá, então. Bom, boa noite, pessoal. Meu nome é Rogério Fernandes. Sou aqui de Minas Gerais, moro em Belo Horizonte, tenho uma fazenda em Baldim. Eu sou produtor rural, crio cordeiros há mais ou menos uns 16, 17 anos. E diante de dificuldade que tivemos, a gente começa a criar porque gosta do animal, gosta de comer também a carne, e de repente a coisa cresce e a gente se vê naquela encruzilhada. O que eu faço agora? Eu não dou conta de comer os animais que eu produzo, nem vou ficar dando para os outros, eu tenho que ver o que caminho. Nisso aí eu acabei entrando numa cooperativa que tinha aqui em Minas Gerais, chamada Pro Cordeiro, e eu não sabia, a cooperativa estava quebrada quando eu entrei, tá certo? E eu e mais várias outras pessoas perdemos muito nessa cooperativa e
ficamos aí, como diz o pessoal lá na roça, ficamos sem pai nem mãe na história, né? E agora, como fazer? Isso, fiquei sabendo de uma associação de criadores que tinha aqui perto de Belo Horizonte, e procurei esse pessoal, comecei a vender junto com eles, participei dessa associação, só que a coisa não fluiu bem, sabe? Vendia muito pouco, a gente ficava pedindo para vender os animais da gente, tinha que ficar batendo na porta, e quando vai ter carga, como é que é, e ficava aquela coisa, e chegou num ponto que o presidente da associação, ele inclusive parou de criar, e todos os diretores pararam de criar, foram diminuindo e tudo mais, e essa associação sumiu, ela ficou eu chamaria ficou no stand-by. Ela está ressurgindo agora, mas e aí, como é que eu vou fazer? Porque eu já estava lá com as 300 matrizes nesse momento, e falei, bom, e agora? E agora eu comecei a botar o pé na estrada. E fui procurando os colegas que eu conhecia, que sabia que estavam na mesma situação que eu, e comecei a procurar meios de colocar os nossos animais, tá certo? E aí fundamos o Grupo União Cordeiros de Minas Gerais, tá certo? E eu coordeno o grupo desde a fundação, e eu faço as vendas, eu reúno os animais para formar cargas, faço os contatos com o frigorífico, questão de caminhão também, acompanho o abate, acompanho até os pagamentos dos animais. Bom, a questão da Caprileite, eu sou associado à Caprileite, que é a Associação dos Criadores de Caprinos do Estado de Minas Gerais. Caprileite tem aí aproximadamente 40 anos já de existência. Ela funciona de uma forma formal desde então. Eu sou presidente de ovinos da Caprileite. Nós temos o nosso presidente institucional, que é o Dr. Rivaldo. Eu sou o presidente de ovinos, e o Matheus Olim, Dr. Matheus Olim, é o presidente de caprinos, tá certo? É uma associação já bem conhecida, a Caprileite, a Comig Caprileite, bem conhecida, reconhecida nacionalmente e formalizada, ela é 100% formal. Já o Grupo União Cordeiros, ele funciona de forma informal. Por que de forma informal? Nós achamos por bem não regularizarmos em função de custos que teríamos como associação. E alguns outros problemas também que a gente vai aprendendo, né, Roberes? A vida vai ensinando para a gente, né? Essa cooperativa, por exemplo, que eu entrei, se alguém quiser juntar aí para montar uma cooperativa, não tenho nada contra. Só que as leis que regem as cooperativas são bem severas. Tem que ter no mínimo 20 cooperados e tal, aquela coisa toda. A fiscalização também é pesada e tudo mais. E um grande problema que eu acho da cooperativa, além disso tudo, é para ela se manter, sabe? Porque ela tem que ter sede, pagar impostos, contador, né? Funcionário e tudo mais, gera uma série de despesas. E o grande problema é que ninguém gosta de botar a mão no bolso para pagar, né? A própria a Comig Caprileite, a gente vai fazendo mágica para poder pagar os custos, sabe? E as pessoas não querem se associar, não querem pagar anuidade, é complicado. E a questão da cooperativa, um grande problema também que eu acho, é que para a cooperativa existir e funcionar bem, ela tem que ser com uma administração profissionalizada, sabe? Por que isso? Quando são os próprios produtores que têm os cargos lá de presidente, diretor e tudo mais, acontece muito problema de ego, né? O cara fala assim, pô, mas eu tenho 500 matrizes. O fulano é presidente, ele tem 200. Aí o outro fala assim, mas eu tenho 5.000. Por que um é presidente, um é diretor disso, eu sou, sei lá, membro do Conselho Fiscal, sabe? Então a questão do ego atrapalha, eu acho, sabe? As pessoas não pensam como deveriam pensar. No Grupo União Cordeiros, nós somos um grupo de criadores e a gente luta muito para estar... O nome União Cordeiro não é por acaso, sabe? Esse união para nós tem um peso muito grande, sabe? A gente coloca que quanto mais junto a gente tiver, mais fortes somos,
sabe? E sempre seremos mais fortes. Quando há uma divisão, quebra-se força. Quando há qualquer tipo de perda de energia, isso aí, né, a coisa complica. Mas basicamente é isso aí. Ok? Eu não marquei o tempo, mas eu acho. Mas vamos perguntar mais coisas aí, né? Veja só. Eu só queria fazer 2 adendos. A primeira é o seguinte: pode estar aí entrando alguém na live e já você se apresentou, né? Às vezes muita gente me conhece, muita gente não conhece, enfim. Eu só apenas gostaria de dizer mais uma vez que essas lives que nós estamos realizando um pontapé inicial de uma integração, de uma relação entre pessoas que fazem o agronegócio e entre empresas que fazem o agronegócio do caprino e ovino no Brasil. Mais precisamente a questão mais focada no corte, né? E a gente está em uma associação brasileira das empresas de agronegócio caprino e ovino, que ainda é uma coisa informal, né? Mas já é um movimento já consolidado de 1 ano e alguns meses, né? E que a gente vem promovendo essa live para poder a gente se conhecer, se integrar por todo o Brasil, principalmente de março para cá, por conta da pandemia, né? E gostaria também de dizer, Rogério, que o processo de cooperativismo é porque ninguém sabe. Primeiro, as pessoas têm que tomar um curso de cooperativismo. Tem que ser treinado para saber que o cooperativismo, cada cabeça vale um voto, e o voto vale de qualquer um. O voto. Não importa se ele tem 5.000 cabeças ou uma cabeça, se ele tem no banco. Eu faço parte do cooperativismo de crédito, então se eu tenho lá R$ 1.000 na conta e o outro tem 10 milhões, o meu voto é igual ao dele. O que precisa é eu participar efetivamente das assembleias ordinárias, extraordinárias, ou seja, ser um atuante dentro do processo cooperativo. Aí a coisa pode ir adiante. Então as pessoas, dentro do cooperativo, é juntar todo mundo, vamos montar no papel e depois quer cada um fazer para atingir as questões pessoais, né? Então, acho que a deturpação do grande problema cooperativismo, mas é uma ferramenta de associação muito espetacular, né? Muito ótima, né? Para poder a gente atingir sucesso, principalmente no ovino caprino, que é uma atividade de pequenos, seja na produção, seja nos frigoríficos, são pequenos. Se a gente for olhar, todo mundo é pequeno, todo mundo é iniciante, aquela coisa toda. Mas você falou, eu não vi a fundo. Eu gostaria de saber que ano foi fundado e quantos você já teve, quantas pessoas efetivamente hoje participam dessa união, no sentido de chegar a esse ponto de comercializar esses produtos para frigoríficos para serem abatidos. Olha, o Grupo União Cordeiros, quando nós começamos, Roberto, nós começamos com um número bem maior de pessoas do que temos hoje. Mas aí a gente andou tendo muito problema, sabe? Porque a gente convocava uma reunião, sabe? E acontecia, por exemplo, de sem querer ser elitista, acontecia o seguinte: chegava lá uma pessoa que tinha uma criaçãozinha num sítio, não estou sendo elitista, tá bom? Uma produçãozinha pequena, tinha lá 20, 30 matrizes, tá certo? E chegava e começava, eu acho que olhava muito coisa no YouTube, no Google, e já achava que entendia mais do que todo mundo, você tá entendendo? E tinha lá criadores lá, que já criava 10, 12, 15, 20 anos, sabe, que tinha um rebanho maior, não dava trabalho nas reuniões. E alguns que não tinham efetivamente não participavam, porque o Grupo União Cordeiros de Minas Gerais é um grupo de produtores. Entende-se de produtores quem produz, quem entrega para o frigorífico, quem forma a carga, quem participa. Esse é o objetivo do grupo. E estava acontecendo de gente que não estava atendendo, não estava dentro desse perfil, e acabava que atrapalhava as reuniões, sabe? A gente tinha uma reunião, às vezes, e depois de, sei lá, 1 hora, 1h30, 2 horas, a gente não tinha chegado a ponto nenhum. Por quê? Porque essas pessoas não deixavam a coisa fluir, sabe? Então, nós acabamos fechando o Grupo União Cordeiros, tá certo? E falamos assim, bom, o grupo é de quem produz. Quem não produz, quem não entrega para o frigorífico, não está no nosso perfil. Se não está no nosso perfil, então não deve estar junto com a gente. Então, nós criamos uma figura que é válida, é aceita dentro do grupo, dos agregados, tá certo? Então, o Grupo União Cordeiros hoje, nós somos 14 membros do Grupo União Cordeiros, tá certo?
E temos os agregados. Como funciona a figura do agregado, tá bom? Digamos que amanhã me procure um produtor e fala, ó, Rogério, eu estou com 30 animais para vender, né? Eu falo, bom, como é que estão os seus animais? Aí eu vou ver se os animais deles estão dentro do nosso padrão, porque nós temos um padrão União Cordeiros, tá certo? O que é o nosso padrão? É o padrão que o nosso cliente quer, entendeu? Então nós temos que atender o nosso cliente, nós não podemos inventar, nós temos que ter o produto que o nosso cliente quer comprar, tá certo? Então, que produto é esse? Tem que ser um animal no mínimo meio sangue Dorper ou White Dorper, um animal jovem, em torno de 5 meses, 6 meses, de 4 a 6 meses, com a média de 38 quilos até 48 quilos, de 38 a 48 quilos, bem acabado, tá certo? E sadio, lógico, né? Então tá, esse animal é o que o nosso cliente quer. Então, em cima disso, se a pessoa que procurou com os 30 cordeiros, os animais dele estão nessas condições, nas exigências do nosso cliente, ele pode vender com a gente, tá certo? Então eu faço o cadastro dessa pessoa, eu promovo, vejo a rota de coleta dos animais, essa pessoa vai levar esse animal até algum ponto mais próximo dele, aonde tem algum ponto, porque nós temos alguns pontos de embarque em Minas Gerais, tá certo? Em algumas fazendas. A minha fazenda, por exemplo, é um ponto de embarque. Temos outros pontos de embarque, tá certo? Então, o que acontece? Essa pessoa leva esses 30 animais dela até esse ponto de embarque, tira toda a documentação, GTA, atestado médico veterinário, notas fiscais, tá certo? E embarca esses animais, eles são marcados. A gente usa cores, sabe? Então, assim, por exemplo, animal do Rogério Fernandes com uma faixa vermelha no lombo, o animal do Roberto com a faixa azul no lombo, tá certo? E aí vai o relatório para o frigorífico com os números de animais e a forma de identificação desses animais. Bom, então essa pessoa que a gente chama de agregado, ela participa do grupo, faz parte das cargas do grupo, ela só não tem voz ativa de decisão, sabe? Por esse problema que eu relatei. Mas a gente já está pensando em abrir. Na verdade, era para já ter acontecido isso. Mas como todos sabemos, com essa pandemia aí mudou tudo, né, Roberto? Então, eu acredito que o ano que vem a gente já vai abrir o grupo para talvez o dobro de membros, sabe, efetivos, e mais os agregados, tá certo? Certo. Eu quero mandar aqui um abraço para o Chico. O Chico eu tive o prazer de conhecer lá no Ceará o ano passado, salvo engano. O Chico é da Aspaco, Associação Paulista de Criadores de Ovinos. E o Chico diz que isso já está sendo feito em São Paulo, né? A questão dessas associações de produtores, né, para poder viabilizar uma ação, penso eu, de entrega a um frigorífico, né, dentro de algumas especificações, como você disse, né, adequada do grupo ao demandante, né, no caso, uma empresa frigorífica. Mas hoje, praticamente, vocês estão operacionalizando, vocês têm o quê? Uns 10, 20 pessoas hoje? E como é que faz a monitoração de entrega desses animais para o frigorífico? Você já tem digamos assim, uma planilha, já tem um planejamento que tal mês nós vamos ter ali, juntando aqueles 10 ou aqueles 20, que faz parte da União, nós vamos ter, garantidamente, se não morrer, não acontecer nada, nós vamos ter 200 borregos, 200 cordeiros para entrega, né? Tem todo esse planejamento junto com o frigorífico, para poder o frigorífico também já ficar antenado nessa relação? Na verdade, o número é bem maior do que esse, sabe? Mas acontece o seguinte, eu trabalho sempre com o agendamento do mês seguinte. Por exemplo, tá? Nós agora estamos no mês de setembro. Hoje são 8 de setembro, tá certo? No dia 15, aproximadamente, eu já fecho as cargas para o mês de outubro. Eu mando para os membros do grupo, tá certo? Nós temos um grupo fechado de WhatsApp, tá certo? E eu mando solicitando que me informem quem vai ter animal, por exemplo, falando especificamente agora do mês de outubro. Aí o produtor A diz, olha,
para a primeira quinzena de outubro eu terei 40 animais. Aí o B fala assim, isso, entendeu? Então, eu vejo lá, primeira quinzena, nós vamos ter aqui 220 animais. Segunda quinzena, nós temos 100. Então, eu vou ter que mesclar aqui e tentar puxar de mais alguém. Aí, o que eu faço? Não deu para fechar as cargas. As nossas cargas eram de 240 animais, sabe? Sua internet está falhando aí o som, a conexão, Chico. A sua conexão está falhando. A sua conexão está falhando. Viu? Ué, mas vai lá, agora voltou agora. A minha você sumiu aí. Bom, eu estou aqui do lado do meu... Você está me vendo? Do meu molde. Você está me vendo, não? Estou te vendo. Estou te vendo. Está me ouvindo? Estou te vendo. Mas então, Roberto, então a gente faz essas planilhas, tá certo? Então eu tenho sempre, no mês anterior, na primeira quinzena do mês anterior, eu fecho as cargas do mês seguinte. Atualmente está faltando animal, né, Roberto? Atualmente está faltando animais. Então nós estamos mandando só 2 cargas por mês agora. São 2 cargas de 180 animais. Embora o nosso caminhão pegue até 240, sabe? O caminhão frigorífico que transporta as carcaças para o nosso cliente, ele trazia um caminhão maior, mas em função das vendas terem caído, ele está transportando num caminhão menor, que só pega 180 carcaças, entendeu? Então a gente está fazendo lotes de 180. Atualmente a gente tem feito 2 abates por mês de 180 animais. Chegamos o ano passado a termos 3 abates de 240 no mês, tá certo? O ano passado, a gente estava vendendo em torno de 600 e poucas, 700 cabeças por mês. Tá? Agora caiu por causa da pandemia e falta de animal, que é uma outra coisa séria, viu, Roberto? É uma coisa séria, essa falta de animais. Mas está no Brasil todo, viu? Isso está por uma série de fatores. Está acontecendo em todo o território nacional, viu? É a questão do auxílio emergencial do governo, é a questão do clima, é a questão de entre safra em outra região, tá, de uma maneira geral. É questão também, em algumas regiões, a demanda começou a se esquentar mais, né, porque as pessoas mais em casa, né? Por outro lado, também teve uma redução no início de abril e maio, né? Região como o Sul, né, não sofreu a pandemia muito forte no início da própria crise da Covid, né? Então, digamos assim, os estados da região Nordeste, Norte e Sudeste sentiram muito mais forte os primeiros 2, 3 meses da crise. O Sul veio sentir agora, 2 meses atrás, a crise mais forte, né? Mas em qualquer minuto, o Sul não parou. O Sul não parou. É exemplo do agronegócio bovino e suíno, que não parou lá no Sul, né? O caprino e o ovino, mais especificamente no Sul, não parou, né? O Nordeste parou, né? O Nordeste deu uma parada de 30 até 60 dias, né? Os frigoríficos pararam de abater, demitir, teve uma série de situações complicadas aqui no Nordeste, né? Mas já voltou tudo ao normal, já está voltando. Aqui no Sudeste, Roberto, nós tivemos aí em torno de 30, 40 dias parado, não mais do que isso. Só no início que ficou aquela coisa, e aí, como é que vamos fazer? Então os clientes pararam de comprar, parou de abater, tá certo? Só que aí os estoques acabaram. Então tivemos que fazer um abate emergencial porque não tinha o estoque. Aí depois viu que podia caber outro abate. E aí estamos fluindo com 2 abates de 180. Vamos lá para o outro lado da moeda. Na procura do frigorífico para prestar serviço a vocês e do parceiro para comprar as carcaças, como foi essa conjuntura, como foi esse início e qual a situação hoje? Vocês passaram início por alguns... Eu pergunto o seguinte... Pronto. Está escutando agora? Estou. Eu pergunto o seguinte, quando iniciou a união, como foi a procura do parceiro frigorífico para abater os animais para vocês
via prestação de serviço ou via direto para o Não. próprio frigorífico? Não. Na verdade, quando nós ficamos, como eu disse, sem pai nem mãe na história, eu fui atrás. Não veio frigorífico atrás de nós, não. Eu fui atrás dos frigoríficos, né? Eu que corri atrás. Botei o carro na estrada e fui embora, né? Tem que ver. Não é pegadinha como é que não, eu viu? faço. Hein? Como é Não que é pegadinha não. Não é pegadinha não. Não, né? Tá Pronto. certo. Vai falando. Mas aí o que aconteceu? Quando nessa brincadeira nós corremos atrás dos compradores e aí começamos a fechar as coisas. Como é que a gente fazia a princípio? A gente começou muito forte com a VPJ Alimentos, tá certo? Que é um grande parceiro nosso, tá certo? A VPJ Alimentos é um grande parceiro nosso. E a gente estava batendo esses animais em São Paulo, sabe? Então eles já tinham um frigorífico em São Paulo, que trabalha para eles, né? Lá em São Manuel, e a Gorete abatia para eles, e eles distribuíam. Só que eles crescendo e querendo trabalhar no Brasil inteiro. E o frigorífico lá em São Paulo, ele só tem expressão estadual. Então não podia mais atendê-los. Então vieram atrás de alguém que tivesse CIF. E aí então nós conseguimos, com um frigorífico em São Gonçalo do Sapucaí, chamado Frigorífico Acrópolis, que tem CIF, tinha CIF. Agora está num processo lá que eu estou torcendo para que eles consigam superar isso aí, porque é triste a gente ver alguma planta fechada, né? Eles tiveram alguns problemas lá, interromperam os abates e foi fechada a planta deles. Eu torço para que eles consigam reativar. Mas aí, nisso, como estava tendo muito problema lá nesse frigorífico, em São Gonçalo do Sapucaí, nós começamos a correr atrás de outros frigoríficos, tá certo? Aqui pertinho de Belo Horizonte, tem um frigorífico chamado Mata Bem, que ele tem CIF e já matou cordeiro há anos atrás para a cooperativa que nós tínhamos, a Pro Cordeiro, sabe? Então procuramos esse frigorífico, mas ele não teve interesse em abater os cordeiros. Pelo número de animais, a estrutura deles, etc. Tal, não quiseram. Então nós fomos atrás. Aí tem aqui pertinho também de Belo Horizonte, tem o frigorífico Tornelli, que é um frigorífico que a gente já conhece, já temos uma amizade de muitos anos com o proprietário dele, o Fernando, temos uma amizade de muitos anos, e eu sempre brincava com ele, falei, Fernando, você com uma estrutura dessa, ele tem uma casa de carne maravilhosa, sabe? Ele faz cortes de tudo, de boi, búfalo, cordeiro, tudo, e cortes diferenciados, muito bem embalado, uma casa de carne maravilhosa, e ele só tinha inspeção municipal, sabe? E é uma cidade próxima a Belo Horizonte, mas ele só podia vender dentro do município. Então ele partiu para a ampliação do frigorífico e conseguiu a licença. Hoje ele tem, já tem há algum tempo já o CISB, entendeu? Então ele já pode vender para o Brasil inteiro, só não pode exportar. A diferença principal do CISB para o CISB... Esse é de Belo Horizonte, o Mata Bem, não? Não, Mata Bem é de Sete Lagoas, perto de Belo Horizonte, 70 quilômetros de Belo Horizonte. E nós estamos abatendo hoje no Tornelli, que fica em Matozinhos. É perto do aeroporto de Confins. Matozinhos, sabe? Então ele tem CISB. Certo. Já pode mandar o animal. Aí vai as carcaças, né? Então a gente manda o animal vivo para lá, a gente vende os animais, no caso, para a VPJ. A VPJ contrata o serviço dele de abate, eles fazem o abate, refrigeram isso, o caminhão da VPJ pega e leva para Pirassununga. Tá? Então chega lá em São Paulo. O que a VPJ, o que a VPJ compra são as suas carcaças. Ele compra animal vivo, claro, mas o pré-referência de pagamento são as carcaças. Carcaça quente. Carcaça quente. Sabe? Acabou de abater, ele vai... Só para interromper, a Ana acabou de perguntar aí, para mim não perder o meado, a Ana lá do Mato Grosso, a Ana Cristina, com essa questão da pandemia e a falta de animais, os preços, como foi esse ajuste que vocês fizeram acredito eu, junto ao VPJ, né? Olha, nós estamos sofrendo como todo mundo, porque o cordeiro não é commodity, né? Então, e o boi,
como é exportado, o frango, o suíno, os preços acompanharam as cotações em dólar, né? E o cordeiro, que era sempre uma carne mais cara, como ela só é para o mercado interno nosso, a gente não conseguiu os reajustes que deveríamos ter conseguido. Isso, inclusive, é um fator que está pesando muito hoje para pessoas ampliarem ou não as suas plantas, né? No caso, as suas estruturas de confinamento, estruturas de aumentar o número de matrizes e tudo mais. Porque a gente recebia um valor por carcaça e tivemos um aumento de custo de milho, por exemplo, de um ano para cá, subiu 54%, a soja 38%, e nós tivemos um reajuste de 7%, 8% na carne de cordeiro. Tá certo? Então não acompanhou, não acompanhou. Mas salvo engano, até onde eu sei, antes da pandemia, agora com a pandemia, nesse momento que a gente está vivendo no Brasil, não é tão referência assim, a nível de preço, de média de preço do Brasil. Mas o que a VPJ, até onde eu sei, até março, o que a VPJ, tudo bem que tinha todo um padrão de animal, aquela coisa toda, são muito exigentes nessas parcerias, nessa relação, você até pode dizer isso melhor do que eu, mas era a primeira ou a única indústria do Brasil a pagar melhor o produtor do Brasil. Até onde eu sei. Ela? Março. Né? A nível de preço. Né? Não estou desmerecendo as relações que outros frigoríficos têm com os produtores do Brasil afora. Né? Até porque cada um tem seu custo de produção, tem suas relações, tem seu mercado, tem suas peculiaridades, né? Mas, salvo engano, você estava recebendo, acho que, deixa eu ver como é que eu falo, em carcaça, o animal, 10 ou 20 reais? Como é que é? Você estava recebendo, pela remuneração do animal, vocês estavam recebendo de 10 a 20 reais, não sei, a carcaça chegava até 18, 20 reais? Não, olha, a gente estava recebendo R$19 o quilo de carcaça quente, R$19, com todos os custos por conta da VPJ. O frete até o frigorífico por conta dela, o abate por conta dela e, inclusive, o fundo rural. Certo? Então, a gente estava recebendo líquido R$19, mas tivemos uma melhora no preço. Por isso que eu estou dizendo que é a melhor remuneração no Brasil até então, ou uma das melhores. Roberes, a gente tem uma dificuldade, às vezes, tem gente que não consegue entender. Um dia desse, até um comprador foi muito indelicado comigo, para não falar grosso, sabe? Foi bastante grosso. Perguntou por que a gente vende só para a VPJ. A gente não vende só para a VPJ. Se nós tivéssemos mais animais, tá certo? Se a gente tivesse condição de atender mais, e ela não comprasse nós venderíamos perfeitamente para outros. Só que é o seguinte, eu acho que parceria é uma coisa muito séria, tá? E é uma coisa de mão dupla, tá certo? E nós temos isso com a VPJ. A VPJ estava pagando para o Grupo União Cordeiro R$19. Ela teve oferta no início da pandemia a R$16. Ela teve oferta a R$16. Ela continuou nos pagando os R$19. Entendeu? Então, se fosse outro, ia falar, não, peraí, eu estou te pagando 19, o cenário mudou, agora eu vou te pagar 16 ou 15. Mas ela manteve aquilo com a gente, sabe? E nós, isso é muito importante. Isso para nós nos dá uma segurança muito grande. Para ambos. Em contrapartida, nós damos uma segurança muito grande para a VPJ. Por quê? Todo mês eles têm 2 cargas nossas dentro do frigorífico. Todo mês, sem falhar. Aconteceram várias vezes, não foi uma vez só. Deles me ligarem, por exemplo, digamos que a gente tinha, 2 agendamentos. Um abate no dia 2 e um abate no dia 20, por exemplo. Tá certo? Ou digamos aqui, vamos falar nessa semana agora, né? Digamos que tinha um abate agora sexta-feira, tá certo? Só que esse abate de sexta-feira não era do Grupo União Cordeiro, era de um outro produtor ou outros produtores que estavam colocando a VPJ. A VPJ me ligou
sabe, o comprador, né? O diretor comercial me ligou e falou: Rogério, estamos com um problema. Qual o problema? X, dia tal, eu ia receber tantos animais, e o cara disse que não vai mandar. Por quê? Porque o produtor, às vezes, recebia uma proposta de 50 centavos, 30 centavos a mais, e deixava a VPJ na mão e vendia para o outro. Aí eles me ligavam: você consegue botar uma carga lá? Eu falei: consigo. Aí eu pegava o telefone, e-mail e não sei o que, e botava a carga lá dentro. Nunca deixamos a VPJ na mão. Então, ela nos valoriza também, porque ela conhece a gente, conhece a seriedade, e existe uma reciprocidade. Nós respeitamos a VPJ e a VPJ nos respeita. Ela nos compra e nos paga bem, paga direitinho. Poderia e deveríamos estar recebendo um valor maior. Recebemos agora, recentemente, proposta de um valor um pouco maior. Mas a minha pergunta é: amanhã, a hora que estiver sobrando cordeiro, esse cara vai bater aqui na minha porta querendo comprar? Ou vai dar uma banana pra gente? Entendeu? Então a gente fica com certo. Entendeu? Digamos que amanhã a gente tiver... eu acho... É muito importante esse relato seu agora, porque isso o Chico está acabando de dizer o que eu vou falar agora. Isso é muito raro, isso é muito difícil. As pessoas têm que aprender que o ovino capinocultura no Brasil tem que sair do século passado. Nós temos que viver relações de mercados modernas, contemporâneas, de confiabilidade, de parceria. Então, uma indústria frigorífica é uma coisa séria. A indústria não pode fazer compromisso lá na frente com seus fornecedores e não ter matéria-prima. É uma indústria, vive de matéria-prima. A matéria-prima é ovino. Então, o que dá a garantia a ele, ao funcionamento e pagar a despesa do frigorífico, é a matéria-prima. Se não tem matéria-prima, não para que o frigorífico? Aí o frigorífico fecha. É o que acontece às vezes, via de regra. Então, o que acontece? É isso que a gente quer colocar, isso, principalmente aqui no Nordeste. Quando eu falo Nordeste, porque vocês sabem que as relações aqui no Nordeste, em função da agricultura ser muito de pequenos produtores, né, e a cultura também não ser muito ainda de parcerias, né, ela entender que o frigorífico não é inimigo deles, de maneira alguma. Né, nenhum frigorífico quer ser inimigo do produtor. Se ele pensa em ser inimigo do produtor, ele está totalmente equivocado. Então, eu acho que esse tipo de relato seu, tanto a ida como a volta, ou seja, ofereceram lá, porque soube que o VPJ está pagando 19, aí eu vou oferecer a 18,50. Né? Ou então, o outro lá, porque sabe que você está entregando, vai a 19,50, porque você tem garantia de fornecimento. Então, isso não é nada. Né? O que importa é realmente essa parceria para que ambos ganhem. O negócio é bom quando os dois ganham e quando os dois se confiam. Né? Então, acho esse relato muito importante para mostrar ao produtor, né, que e o frigorífico, que esse é o caminho. Né? A gente está vendo o frigorífico passando dificuldade de matéria-prima. Roberto, num passado recente, há uns 3, 4 anos atrás, nós tivemos uma situação extremamente chata, sabe? Nós havíamos fechado com um determinado cliente frigorífico 2 cargas, tá? Uma carga tinha que chegar lá no domingo, tá? E a outra chegar na outra quarta-feira, tá certo? Na outra quinta-feira. Aí o que aconteceu? Na sexta-feira, de manhã, eu estava viajando, estava indo para São Paulo, estava indo para o Guarujá, para ser mais específico, estava indo para casa de uma irmã que eu tenho lá, que mora lá, e aí o meu celular tocou, o comprador desse frigorífico virou para mim e falou: Rogério, o negócio é o seguinte, aquela carga que você vai mandar para a gente domingo agora, nós vamos te pagar tanto nela, tá bom? Eu falei: peraí, como assim? Nós combinamos, foi X, não foi Y. Rogério, qual parte da conversa você não entendeu? Eu estou te falando o seguinte, nós vamos pagar tanto, tá certo? Eu falei: não, tá errado. Tá errado porque não foi o que nós combinamos. Ele falou: Rogério, se você não concorda, você vende para quem você quiser. Eu falei: perfeitamente. Desliguei o telefone, ele desligou o telefone, eu desliguei. Assim, um pouco mais na frente, eu fui regurgitando aquilo, né? Sabe? Como diz o povo lá na roça, eu fui remoendo aquele troço. Parei o carro onde tinha sinal, liguei para um outro comprador e falei: olha, estou com uma carga de animal assim, tá. Ele falou assim: bota aqui para mim
sabe? Eu falei, tá bom, mas eu tenho outra para dia tal, se é assim, tá bom? Tá, fecha também para mim, maravilha, tá certo? Mandei. Aí o que aconteceu? Na segunda-feira de manhã, não era 7 horas da manhã, 6 e pouco, o cara me liga. Rogério, porra, que é isso? Não sei o quê, cadê os caminhões seus? Cadê os animais? Eu falei, que animal? O que você ia mandar para mim? Eu falei, você não me comprou? Como não? Nós combinamos. Eu falei, não, você falou comigo que se fosse X, ia. Se não, eu vendia para quem eu quiser, eu vendi. Eu falei, você não pode fazer isso comigo. Eu falei, você não podia fazer o que você fez comigo. Não, mas não sei o quê, e a outra carga? Eu falei, já vendi também, e com você eu não tenho mais negócio. Entendeu? Nunca mais vendi para esse frigorífico. Tá certo? Então, o que acontece? É a questão da reciprocidade, tá certo? Parceria é isso, é ganha os dois lados. Eu te respeito, você me respeita, eu te valorizo, você me valoriza, porque eu acho que existe uma inter-relação. Nós, produtores, precisamos do frigorífico, o frigorífico precisa de nós, produtores, tá certo? Porque senão, como é que ele vai manter o produto dele na gôndola se não tem para quem vende para ele? E como que eu vou vou aumentar minha criação se eu não tenho para quem vender? Então, existe uma interdependência e isso tem que ficar muito claro. Todo mundo tem que entender. Exato. Eu preciso de você, você precisa de mim. Eu te valorizo, você me valoriza. Eu te respeito, você me respeita. E estamos juntos. Agora, o negócio também, sabe, Roberto, não é muito fácil não, sabe? Não é muito fácil, sabe? A gente pensar que a coisa é um mar de flores, não é. Nós tivemos problema aqui no nosso estado, né, na própria União Cordeiros, de colegas que queriam... não, agora é a hora de botar a faca no pescoço do nosso cliente. Não, ele não põe a faca no pescoço da gente. Vamos negociar, vamos ver se ele consegue pagar mais. Ele consegue pagar mais, ele consegue repassar, nós também vamos. Agora, se amanhã a gente não achar interessante, a gente diminuindo a produção, nós não estamos fazendo sacanagem. Se diminuir a produção, porque não está valendo a pena, ele vai ter que reconhecer também, o nosso cliente, né, que vai ter que remunerar melhor, porque senão ele não vai ter produto, porque não está compensando para nós, produtores. Tá certo? Então, por isso é que a gente está sempre em contato. Agora, nós já tivemos pessoas no União Cordeiro que nós tivemos que excluir, sabe? Estava fazendo jogo por trás, estava aproveitando as informações do grupo para repassar para outros, pegando até mensagens que eu mandava para o grupo, ou que o outro mandava, ele desviando para outros lugares. Quer dizer, isso é difícil demais, né? E assim, é muito difícil, sabe? Com certeza. Né? Mas como eu disse, não há nenhum mal que que a gente não descubra com o tempo. Principalmente quando há uma relação de sustentabilidade, de confiabilidade. Demora, às vezes, né? Você começa hoje, você vai descobrir coisa daqui a 3 meses, ou 6 meses, ou 1 ano, mas descobre uma hora. Ou mais, né? E quando descobre, ele está alijado do processo. Né? E não fica legal para ele, nem enquanto produtor, nem enquanto frigorífico. Isso tem pernas curtas no nosso negócio, que é pequeno. Né? Não cabe todo mundo nessa mesma cesta. A cesta ainda é pequena no Brasil, do agronegócio ovino capim. Quando tiver maior, pode ser que vai couber todo mundo, até esses que pensam diferente nesse sentido. Pois é, eu não sei se eu sou sonhador demais, sabe? Eu não sei se eu sou muito sonhador, porque eu acredito muito na união, sabe? E eu falo com as pessoas que a gente tem que aprender com o próprio animal que a gente trabalha. O ovino, ele tem o hábito de andar juntos. Você solta, sei lá, 100, 200, 500 cabeças, não sai cada um para um canto. Ele vai andando junto, né? Separa aqui um grupinho aqui de 20 ou 30. É raro você ver um lá longe de todo do rebanho, né? Até mesmo por quê? Porque o ovino sempre foi muito caçado por predadores, desde a história antiga, né? Então, ele tem esse hábito de se manter junto para se fortalecer, né? Segurança. E nós temos que aprender com o ovino também, que nós temos que ficar juntos para a gente se fortalecer. Veja bem, se eu chegasse hoje para um frigorífico e falasse assim, olha, eu tenho tantas matrizes, eu tenho X cabeças para te vender. Ele ia falar comigo, sinto muito, mas não me interessa. Como é que eu vou buscar 30 cabeças aí? Entendeu? Agora, a partir do momento que a gente se uniu, a gente consegue colocar, já teve mês, o ano passado, da gente colocar quase 1000 cabeças dentro de um mês. Tá entendendo? Agora, isso por quê? Essa união.
sabe? Então a gente valoriza muito isso. E quando eu falei que a cooperativa tem as pessoas optaram por uma cooperativa, igual você bem falou, não interessa quantas cabeças, o quanto capital a pessoa tem lá, tem direito a um voto só, tá certo? Tem a questão do ego, da pessoa achar que, mas o fulano, papapá, então isso é complicado, por isso que tem que ser uma coisa profissionalizada. Agora, eu acho que a gente, junto, nós somos mais, sabe? E aquela velha história, né, que uma corrente é tão forte quanto mais fraco dos seus elos, né? Então, se a corrente é muito forte, tem um elo fraco, ela vai partir ali. Sabe? E o que a gente tem feito? Esses elos fracos, nós estamos trabalhando com depuração, sabe? Esses elos fracos a gente vai tirando do União Cordeiro. Por quê? Porque se a pessoa não pensa como grupo de estar junto, sabe? Ele não está em conformidade com o pensamento do grupo, então não justifica ele estar no grupo. Ô, Rogério, entendeu? Eu vou fazer uma pergunta agora, que via de regra, eu vejo isso muito acontecendo, não sei se Brasil afora, mas como eu vivencio mais o Nordeste, eu posso falar com propriedade nesses últimos 30 anos. Né? Vocês nunca foram tentados, porque aqui no Nordeste é assim, né? Nunca foi tentado a ter um frigorífico? Aí tá numa história dessa de frigorífico, eu digo, ó, vocês têm a regularidade, então União, então tem a matéria-prima, tudo. Não, o frigorífico ganha muito e a gente quer ganhar o que ele ganha também. A gente quer entrar na praia dele também. Nunca foi tentado isso, não, que aqui a gente vê, volta e meia, todo mundo querendo montar um frigorífico, achando que é como se fosse montar uma loja de comércio ali na esquina. Roberto, tivemos sim. Há dias atrás teve uma live aí com o Beno Zaterca do Clube do Cordeiro, certo? Lá há muitos anos atrás, Itapira, São Paulo. Nós éramos fornecedor do Beno, sabe? Quando a gente estava no corte, a gente fornecia para o Beno mais ou menos eram cargas de em torno de 120 animais naquela época, sabe? Era mais ou menos uma carga por mês que no corte eu fazia parte do corte, colocava lá com o Beno. Aí o que aconteceu? Depois disso, nós continuamos a fornecer o Beno como União Cordeiros. Porque aí no corte deu uma parada, né? E voltou agora recentemente, pelo que eu estou sabendo. Mas aí, numa das idas minhas lá em São Paulo, o Beno falou na vontade de vender um frigorífico, sabe? Aí eu conversando com ele, ele falou um valor. Aí eu falei com ele, não vale isso, tá? Não vale isso. Aí ele pegou, falou, o que você acha que vale? Aí eu falei um valor que eu achava e voltei para Belo Horizonte com esse valor. Aí eu cheguei para o grupo, porque no grupo nosso tinha várias pessoas que queriam fazer isso, verticalizar, né? Tá certo? Então eu peguei e apresentei um plano de negócio para o grupo. Seguinte, se cada um botasse tantos R$1.000, na época éramos 20, se cada um botasse tantos R$1.000, a gente dava uma entrada para o Beno, no negócio dele. E eu fiz uma proposta seguinte, que todos nós mandaríamos os nossos cordeiros desmamados lá para a fazenda do Beno, tá? Porque lá era uma fazenda, se não me falha a memória, 61 hectares, e tinha um confinamento, inclusive tinha uma estrutura pequena de confinamento, a gente podia ampliar, tá certo? E nós colocaríamos uma pessoa lá para tomar conta, sabe? Uma pessoa que ia ser remunerada para cuidar tanto da parte de manejo lá, uma pessoa para cuidar de tudo, um gerente para cuidar de tudo, e as pessoas para cuidar dos outros setores. E aí fiz aquele planejamento, etc e tal, e apresentei para o grupo. Aí um dos membros do grupo virou e falou assim, não, o dinheiro eu ponho, o outro eu também ponho, mas eu não tomo conta disso. Eu também não. Aí elegeram que eu aqui ia tomar conta do negócio, que eu aqui ia trabalhar, sabe? Assim, ficou mais ou menos ali que alguém ia ter que fazer tudo. Aí eu peguei e falei, gente, eu não sonho com isso. Agora eu largar minha família aqui em Belo Horizonte, eu mudar para São Paulo, para ir mexer com isso lá. Isso para ficar prestando conta para os outros, tá certo? Não dá para mim. Aí esqueci uma ideia. Mas, sinceramente, eu não tenho essa vontade não, sabe? Isso aí passou, sabe? Eu não tenho essa vontade. Eu acho que você tem que tentar ser bom em algum negócio, tá certo? Algum negócio. Esse negócio lá do Beno, na época, eu achei que ia ser uma coisa boa, porque nós íamos colocar produtos lá dentro
Digamos, por exemplo, que amanhã entrasse um pedido que tinha que matar 50 cordeiros, que o cliente queria 50 cordeiros com 40 quilos de peso vivo, dá uma carcaça de 19 quilos, 19,5 kg. Era só entrar lá e separar aqueles 40 animais, no confinamento estava lá dentro já, entendeu? Ah, não, chegou aqui um pessoal aqui, papapá, um judeu, parará, que quer o animal, quer matar na terça-feira e não sei o que lá, que é animal mais leve. Nós temos lá dentro, teríamos lá dentro, entendeu? Então, assim, dava para atender todo mundo. Era uma coisa de ser bastante interessante. Mas o grande problema do frigorífico que eu vejo é o seguinte: nós não temos animais para tocar um frigorífico, tá certo? Não temos. Agora, você tocar uma planta batendo 1.000 animais por mês, tá certo? É melhor você não ter essa planta, sabe? Porque você tem um custo fixo todos os dias do mês. E você vai bater uma vez por mês, por semana, tá certo? Aí o resto, como é que faz? O Beno tinha uma estrutura enxuta, ele tinha, me parece que 5 funcionários, ele abatia num dia, outro dia, aí resfriava, no dia seguinte ia fazendo os cortes, já ia embalando, fazia lá as linguiças, kafta, não sei o que, pá. Então eu trabalhava com aquela estrutura ali, ele tinha lá poucos empregados fixos, né? Eu acho que eram talvez uns 3 ou 4, do processo todo funcionava lá, tinha uns diaristas no dia de abate, uns 2 ou 3, mas enfim, era uma coisa bem enxuta, sabe? O Beno tinha uma estrutura lá assim, muito simples, mas com abate, com inspeção estadual, do estado que mais consome e melhor remunera, que é São Paulo, né? Tá certo? Mas eu não tenho essa vontade não, sabe, Roberto? Eu quero produzir, quero vender, deixa o outro abater, deixa o outro ganhar dinheiro, deixa o outro me valorizar, entendeu? Eu acho que é por aí, sabe? Tá certíssimo. Inclusive, o Beno não abate mais, né? Ele transformou lá a fazenda em um condomínio ecológico, acho que vai ganhar até muito dinheiro com isso, né? Vendeu a fábrica lá para o pessoal do Paraná, na época, até o pessoal do Paraná eu indiquei. Hoje eu conversei com ele que tinha esse pessoal do Paraná interessado, que comprou os equipamentos dele. Enfim, ele de vez em quando brinca de vender dos outros carneiro. Né? Carneiro não, cortes. Né? Enfim, eu acho que esse é o caminho. Gosta. Eu acho que o caminho é por aí mesmo, porque essa história de brincar frigorífico, eu passei 5 anos dentro de um frigorífico e vi as amarguras que eu tinha diariamente. E olha que eu tinha um investidor que tinha dinheiro. Não é fácil uma indústria, você tem mão de obra, tem a matéria-prima, não tem matéria-prima, tem que pagar, você tem a licença, manter as licenças semestrais, anuais. É complicado, porque é uma indústria de abate de animal vivo, não é indústria de fazer cadeira nem mesa. Totalmente diferente. Ou seja, a gente depende de uma série de variáveis para poder ter o produto final acabado da indústria. Né? Então eu fiz essa pergunta também como forma de mostrar ao produtor que ele tem que ser competitivo na produção e na relação com o comprador dele, como vocês estão fazendo. Pois é, agora a gente fala, sabe, Roberto, que é muito importante. Você quer ver uma coisa? A minha esposa, ela fica assim: Rogério, mas se essa pessoa está te ligando de tal lugar, como é que se te descobriu, né? Porque gente me liga do Brasil inteiro, sabe? Trocando ideias e tudo mais, perguntando as coisas e tal. Eu tenho o maior prazer em conversar com as pessoas. Mas o que acontece? Muitas vezes a pessoa entra na ovinocultura e pouco tempo depois ela sai. Por quê? Vendem uma ilusão, aquela história. Eu fiz uma palestra uma vez em Goiás, e aí eu cheguei e apresentei para o pessoal, sabe? Comecei lá, papapá, é assim, é assado e tal. E o pessoal começou a ficar entusiasmado, sabe? Falei, bom, alguma dúvida? Um perguntou, o outro perguntou, tal. Falei, bom, e agora então vocês pegam tudo que eu escrevi, tudo que eu falei para vocês, rasga isso tudo, esquece essa porcaria que não é assim não, sabe? Porque ninguém fala para vocês que a ovelha aborta, que a cria morre, que a ovelha morre, que o reprodutor morre, sabe? Ninguém fala isso, sabe? Que o animal adoece. Então, a realidade é outra. Então, você quer ver uma coisa? Importantíssima. A pessoa vai começar a criar, ela tem que ter o quê? Comida, sabe? Ela tem que ter comida para os animais. Então, não adianta fazer um galpão bonito, lindo, maravilhoso e não ter comida, certo? Então, você tem que fazer o quê? Primeira coisa, comida.
Depois você faz as instalações, pode ser uma coisa mais simples ou não, depende do seu dinheiro, da sua capacidade financeira e do que você quer. Aí você contrata alguém para te dar uma assistência técnica. O brasileiro tem dó de pagar veterinário, tem dó de pagar zootecnista, tem dó de pagar um engenheiro agrônomo para fazer uma correção de solo, para acompanhar, para ver, sabe? Então, faz porcaria. Sabe, faz porcaria. Eu fico vendo, eu participo de vários grupos, sabe, Roberto? Você também, né? De criadores, que a pessoa fica assim, minha ovelha amanheceu parida e tá lá moada, o que eu faço? Aí um fala assim, dá isso, dá um outro, Gente, não é assim, chama o veterinário, né? Vê o que é, ou se você já teve aquele caso, é um caso recorrente, vê o que é. Então você tem que ter uma assistência técnica veterinária. E de veterinário que conheça de ovino. Roberto, há uns anos atrás, chegou um veterinário na minha fazenda, claro que eu não vou falar nome, né? E aí olhou e falou, gente, eu estou encantado. Eu falei, com o quê? Eu nunca vi tanto ovino junto assim na minha vida. E aí começou a falar entusiasmado, e falou assim, não, eu não conheço nada de ovino, mas eu estou encantado e tal. No final ele falou assim, olha, final de semana eu dou assistência, o senhor tem interesse de ter uma assistência, que eu te dei assistência? O cara acabou de falar que não entende nada de ouvido, como é que esse cara vai... Sabe, eu vou pagar esse cara para eu ensinar para ele, entendeu? Então é o seguinte, o cara tem que... então assim, ele tem que se preparar, né? Tá certo? E tem que se preparar, e aí depois que ele tem essa capacidade, né? Ele ir lá e dar assistência. É igual, por exemplo, aqui na nossa Acomiga, na Caprileite, temos excelentes técnicos, sabe? Temos excelentes veterinários. Agora, pergunta o produtor se ele está chamando o doutor A ou B ou C para ir lá na fazenda dele e quer pagar uma assistência. Não quer. Então tem que valorizar o profissional, tem que valorizar lá o zootecnista, tem que valorizar o veterinário, o agrônomo, sabe? Tem que valorizar o funcionário dele, o fornecedor dele de insumos e tudo mais. É isso. Então, exatamente. Se a pessoa não fizer uma cadeia, né? Claro. Olha só. Claro. Você falou, eu vou fazer aqui uma ressalva, ou um abre aspas e fecha aspas. A Caprileite, eu acompanhei a Caprileite desde o meu tempo de estudante de veterinária. Eu andava muito na Caprileite no tempo do meu estudante de veterinária. A Caprileite é um exemplo, a Caprileite é uma escola para quem soube aproveitar, né? Os conhecimentos da nossa amiga Thea Machado, da Lilian Santos, né? Vivia com aquela turma para cima e para baixo. O Paulo Scherer, lá do Rio de Janeiro, que era uma referência lá no Rio. Depois surgiu a Aurora também, né? Tinha umas 5 técnicas, né? E depois foi... Doutor Oswaldo Machado, nós tivemos e temos ainda muita gente boa lá dentro, né? Pois é, então foi uma escola que muitos outros colegas veterinários pegaram isso e acredito que, somente na capinocultura de leite, né, que era um exemplo no Brasil, era uma referência no Brasil de orientações técnicas, né, para quem quisesse iniciar a capinocultura de leite no Brasil, né? Então, portanto... Eu acho que é referência, pelo menos. Continua, né? É referência. Referência. Então, eu acho que é isso aí. É só endossando a sua fala em relação aos profissionais agrônomos, veterinários ou tecnistas, que eu me incluo nessa como veterinário nesse momento. Apesar que estou fora do campo. Eu acho que eu preciso até pisar um pouco no campo, que eu acho que eu já esqueci até do pisoteio no campo, né? Quando eu estou só da porteira do frigorífico para fora... Você tem que meter a bota na bosta. Você tem que meter a bota na bosta. Pisar na merda. Eu acho que eu tenho no mínimo uns 10 ou 15 anos que não faço isso ainda, né? Mas até porque me puxaram para a área de agronegócio quando eu resolvi abraçar o agronegócio de 96 para cá, né? O mundo dos negócios para orientar, para ser um pequeno produtor, enfim, pequeno empreendedor. E aí estou nessa história também com um pouco de paixão, uma série de calços e percalços, mas estamos na batalha ainda, não fugimos da raia não, e não vamos fugir. Acho que até o final da nossa vida será assim, né? Só que hoje os dias são outros. Nós vamos fazer um encerramento para retornar à segunda parte, só faltam 20 segundos, e aí na segunda parte a gente já volta e a gente tem um tempo para depois ir para os finalmente. E tem umas falas de umas pessoas aqui que
eu quero colocar depois para você aqui, tá bom? Eu vou gravar essa parte e retorno logo depois, tá certo? Então estamos aí com 4, 3, 2 segundos, 1 segundo vai fechar.